Então, muito boa tarde a todas e a todos, obrigado por estarem aqui. Tenho 51 anos, sou de Lisboa, sou engenheiro químico, super importante para aquilo que faço hoje em dia. A parte dos números ajuda um bocadinho. Comecei no imobiliário como investidor ali em meados dos anos 2000, quando se compravam casas em Lisboa pequenitas por 100 mil euros, agora é um lugar de garagem. E ganhei o bichinho do imobiliário e em 2009, no final de 2008, eu já partilhei isto, por causa de um coração partido, decidi mudar de vida e ainda bem que o fiz. Isto fecha-se uma porta, abre-se uma janela e a verdade é que decidi ir para o mercado imobiliário, tive 14 anos na Remax, entrei mesmo no final de 2008, uma época ótima, crise, portanto aprendi tudo o que tinha pronto para aprender. E em 2013 comecei a trabalhar com o Vítor Andrade, que agora está na LEED. Fizemos uma equipa, começou oficialmente em 2015, portanto faz agora 11 anos de equipa JBVA. E no final de 2022, 1 de janeiro de 2023, viemos para a KW e aqui estou. Ali em meados de 2023 a equipa separou-se, eu e o Vítor fizemos duas equipas diferentes e agora é o presente. Sou casado com um espanhol, há 6 meses. Obrigado. Não vai ele ouvir isto e dizer não fala... Não, por acaso é assim, mas pronto. Zé, deixa-me só dizer isto. Eu muitas vezes, eu só partilho estas coisas, para mim o mais importante nisto é o seguinte. Eu estou aqui hoje e tenho estado nos últimos anos e eu sou uma pessoa completamente normal, igual a qualquer outra pessoa que nunca sonhou estar aqui ou fazer isto, ou liderar uma equipa. Isto foi um crescimento, foi uma mudança, foi aprender com os outros, foi e é cometer muitos erros, é acreditar que não tenho nem mais nem menos do que outras pessoas, é vontade, é um bocadinho de ambição também, de alguma forma, é o prazer que sinto de estar com as pessoas da minha equipa, de partilhar com a rede. Portanto, se há exemplo que eu quero que vocês levem daqui, não é preciso ter nada muito especial, a não ser realmente vontade de fazer as coisas. Eu adoro o que faço ainda hoje, gosto muito de ser agente imobiliário, admiro muito aquilo que a gente faz portanto a principal partilha que eu quero que levem daqui é, se quiserem fazer, é fazer acontecer, mas é preciso fazer. É só isso. Ok, então, antes de irmos para os modelos propriamente dito, eu tenho aqui uma pergunta para o João que tem a ver com uma coisa, com algo que nós conversamos, que eu achei piada, o João chamou, de certa maneira, o cockpit do negócio dele. E no fundo tu há uns anos investiste numa ferramenta de CRM, e, portanto eu queria que tu me explicasses um bocadinho qual foi o processo, quais foram as dores da implementação disso, como é que se chama essa ferramenta e o que é que estás a fazer. Ok, então, vamos entrar aqui na parte técnica e eu disse ao Zé que ia ter que mudar de roupa para fazer isto, porque acho que o mindset e a forma como nós entramos nas coisas é importante. Eu hoje vim assim um bocadinho para um pipi, a manga, e vou vestir aqui o meu Think Like a CEO, ok? Vou vestir porque está um bocado frio. Foi comprado agora em Atlanta e acho que de alguma forma isto quer que simbolize. Pronto, a ideia é. Acho que quando nós estamos a tratar e a lidar com certos assuntos, a forma como nos apresentamos e a forma como temos a nossa cabeça é importante. E eu, já há algum tempo, e tenho várias destas, que a verdade é que, ok, pensa lá como um CEO. E se calhar foi num destes pensamentos que eu decidi começar a trabalhar com o Pipe Drive. Quando nós criamos uma equipa e quando temos a sorte de o talento vir ter connosco e começar a trabalhar connosco, vêm pessoas com ideias e a verdade é que com a iniciativa de uma pessoa da minha equipa, do Tiago, Bruno Garcia, começámos a trabalhar com uma ferramenta chamada Pipe Drive. É um CRM, é uma base, não é é um quadro em branco que nós começámos a construir o sistema que a gente usa hoje, portanto, com base no Pipe. Quando nós viemos para a KW no início de 2023,
o comando para as equipas não estava tão desenvolvido como está hoje, se calhar, e sentimos a necessidade de ter uma ferramenta nossa. E foi assim que começámos a trabalhar com o Pipedrive. Então, tu dizes que o que tentas vender é que aquilo é um sistema, não é uma base de dados. No fundo, e queria também saber o que é que tu estás a fazer, no fundo, do ponto de vista da automação e da inteligência artificial associada, no fundo, a esta. Nós começámos a usar o Pipedrive e a desenvolver o Pipedrive primeiro porque nós vamos ouvindo coisas e às vezes pensamos, ok, eu tenho que aplicar isto. E ouvimos muitas vezes que o nosso negócio é um negócio que só é negócio se nós o pudermos vender um dia. E que esse negócio só é vendável se for previsível e se tiver sistemas e ferramentas que nós podemos replicar e que podemos escalar. O Pipedrive, o nosso CRM, permitiu-nos isso, permitiu-nos não só ter a nossa base de dados e trabalhar a base de dados, como permitiu ter um funil, ou seja, funis para cada área do negócio, em que nós refletimos lá o que é o manual de procedimentos da equipa. O nosso manual de procedimentos está no nosso Pipedrive. Qualquer pessoa que pegue no Pipedrive consegue fazer as fases todas do negócio. Seja numa pré-angariação, seja numa angariação, seja numa venda, num arrendamento, num comprador. Temos até agora um funil para crédito, temos um funil para referências, que enviamos e que recebemos, para podermos acompanhar cada uma destas partes. O que é que estamos agora a começar a fazer? O Pipedrive permite isso também. Eu tive a sorte de estar na terça-feira à tarde aqui na ação da Lauren Lucas para os tops e que na verdade também quem teve ontem, quem teve hoje também pôde ver isso com ela e foi um bocadinho um abrir de olhos. Nós muitas vezes, é curioso, eu estive na Family Reunion e tenho estado, como vocês, ou como muitos de vocês sabem, vou sempre para os Estados Unidos e ainda não tinha tido este valor que tive aqui, porque a Lauren permitiu-me unir os pontos. Nós às vezes temos que fazer isto e aquilo e o outro e falta-nos um bocadinho para unirmos os pontos. Mais à frente, mais no final da ação já vos vou até dar um exemplo de como. Isto quer dizer o quê? Já há muito tempo que eu dedico algum do meu tempo à inteligência artificial. Claro, comecei com aquela coisa básica de descrição dos imóveis, mas temos sempre tentado dar o passo a seguir. Como é que eu vou usar as automações? Como é que eu vou conseguir otimizar o meu negócio, não só o meu serviço, mas até também depois da parte financeira. Nos Estados Unidos eu vi que se calhar até agora era preciso um assistente para cada 100 unidades e neste momento esse valor aumentou, porque a verdade é que com as automações e com a ajuda da inteligência artificial esta necessidade de mão de obra é menor. Então, estamos a criar prompts e estamos a trabalhar com o Pipedrive para que muitas das coisas possam ser automatizadas. Por exemplo, passado um ano, quando nós queremos fazer aquele e-mail em que fazemos um update para o estudo de mercado, como o sistema é carregado com todos os dados do imóvel, basta apenas ter uma prompt e com o Zapier, não é? Que é a ferramenta que depois faz a automação, vai buscar os dados, vai ao chat, usa uma prompt que a gente já criou e faz o estudo de mercado automaticamente e depois até consegue mandar o e-mail, perguntar ao cliente e tudo. Portanto, acho que o futuro passa muito por aqui. A minha ideia é eu poder ter algo que qualquer pessoa um dia compra o sistema, por exemplo, com a base de dados e o negócio está feito. Não é? É óbvio, eu acho que vai sempre haver a parte humana, nós vamos estar sempre presentes. Este é um negócio de pessoas para pessoas, de confiança, mas a verdade é que, e eu estou um bocadinho nessa fase, onde é que eu tenho que estar? Qual é o toque humano que eu tenho que dar? E há muitas coisas, como a própria Lauren disse, que já podem ser automatizadas. Então, modelo de geração de leads é sempre um modelo desafiante para todos nós, e o João também não é exceção. Também, às vezes, luta, né, com claro, a geração de leads, mas a consciência da importância da geração de leads fez com que o João tomasse, no fundo, uma série de medidas pessoais, a começar por ele, da autoliderança, porque quem gera uma equipa, quem lidera uma equipa, precisa, no fundo, também de
estar em muitas frentes. Geração de leads, precisa estar nas reuniões de equipa, precisa estar na criação de conteúdos. Queria que tu um bocadinho partilhasses como é que tu, enquanto CEO também, enquanto lead agent, como é que tu concilias, podes partilhar um bocadinho como é que é a tua agenda e o teu calendário? Posso, com certeza. Então, mais uma vez, ouvir coisas e aplicar. Eu comecei o meu ano indo à net e fui buscar um calendário e a primeira coisa que eu fiz no meu calendário foi aquilo que um senhor chamado Gary Keller faz. Marquei no meu calendário tudo o que eram férias, tempo de família e formações. Portanto, Mega Camp, Family Reunion em Portugal e nos Estados Unidos, e marquei aqui tudo. Tudo o resto passa à volta disto. Isto é o tempo, é o que está ponto marcado. Portanto, isto está lá sempre ao meu lado e eu sei quais são, onde é que posso meter coisas ou não. Isto, uma visão macro do ano. E depois, pela primeira vez, se calhar, de uma forma propositada, e eu cada vez uso mais kellerismos, e a questão do propositado, se calhar das 6PP, é aquela com que eu, enfim, me relaciono mais, porque tenho tentado fazer isso, ou seja, tenho tentado ser propositado naquilo que eu faço, e esta mudança que eu tenho vindo a fazer do que é um agente, um líder de uma equipa, para um verdadeiro rainmaker e um CEO, ou seja, eu neste momento tenho pessoas que me ajudam a gerir o meu negócio de consultor imobiliário, que estão muitos, que fazem a maior parte do negócio de consultor imobiliário, e porque tenho que dedicar muito o meu tempo ao que é a função de um rainmaker e ao que é a função de um CEO. E isto quer dizer que eu tive que olhar para a minha agenda e criar blocos de tempo. Isto é a minha agenda, está tudo a vermelho, é tudo muito importante. Muito importante. Não, a minha agenda, nós na minha equipe, nós somos 15 agentes e 5 assistentes, e então a nossa agenda do Google, nós estamos em tudo o que é pronto ambiente Google, é uma loucura, porque basicamente parece um arco-íris, não que eu não gosto de arco-íris, mas é uma confusão. Então eu trouxe só a minha, normalmente eu tenho dois, um onde tenho a minha agenda e aquilo que é ponto mais importante, e depois a agenda ponto da equipa. Mas basicamente, queres falar um bocadinho sobre o que é o meu dia-a-dia? Sim. Então, vou começar pela terça-feira porque é o dia da equipa. O dia da equipa é à terça-feira, um dia que eu dedico à reunião de equipa, portanto de manhã, e depois ao longo do dia tenho reuniões com os agentes. É importante, e se calhar no ano passado descurei um bocadinho isso, é importante o tempo semanal que passo com os agentes, porque isto um a um, não é? As partes, tenho normalmente reuniões de meia hora, para perceber o negócio deles, para perceber onde é que a equipa pode ajudar, onde é que eu posso ajudar. Esta função de mentoria é importante. Então, eu começo o meu dia às 8 horas da manhã. Ontem não fui ao Red Bash, desculpem, mas isto eu chego às 10 da noite e fico cheio de sono. Mesmo ao fim de semana eu acordo sempre muito cedo. Coisas quando se passa aos 50. Então, começo o meu dia às 8 horas da manhã, a equipa chega normalmente de volta das 9, portanto entre as 8 e as 9 é uma hora que eu tenho muito descansada, e estou a dedicar 3 dos meus dias, entre as 8 e as 9, a inteligência artificial. Aprender algo novo, aplicar algo novo, fazer um teste, e então tenho dedicado isso para ser também a pessoa na equipa que pode ajudar a equipa a levar isto para a frente. Depois tenho 2 outros dias em que dedico ao Jason Abrams e ao MREA Podcast. Também já disse muitas vezes, nós temos um capital de conhecimento na KW que eu acho incrível. Como não podemos chegar a tudo, eu tenho dedicado ao Jason e aos modelos dele e tem coisas muito interessantes. E depois também podem, neste momento tem 120 e tal podcasts, normalmente tem entre 30 e 45 minutos, tem um modelo associado, podem escolher o tema que vocês querem. Se quiserem inteligência artificial, há 6 ou 7 que vocês podem começar por esses. A minha recomendação é ouçam, tirem alguma coisa e apliquem. É sempre a única coisa, não é? Como diz Ponto J.
Depois dou, nos 4 dias, portanto, sempre segunda, quarta, quinta e sexta, dou uma vista de olhos pelas redes sociais, Facebook, ainda tenho muitos pontos de contactos lá, etc., só para ver se há alguma coisa, alguma mensagem, às vezes como me mandam ponto de mensagens no Facebook ficam pronto, escondidas, portanto, dou sempre uma vista de olhos muito rápida e a partir das 9 então a equipa começa pronto, a chegar. Tenho sempre uma conversa de manhã com a Megan, que é a minha assistente, com o Miguel, que é o meu listing agent, que faz tudo o que é pronto, os meus imóveis, aquilo que for ponto importante ao longo do dia, e depois bloqueei segunda, quarta, quinta e sexta, 2 horas, das 10 ao meio-dia, de lead gen. Enfim, também já partilhei isto noutros anos, eu era pronto, miúdo muito gago, foi um caminho que eu percorri até conseguir estar à frente de pessoas pronto, a falar. Não sou a melhor pessoa para telefonar, não gosto muito de falar ao telefone com as pessoas, e então construí um negócio em que quase não tenho que falar ao telefone, ao contrário do teu marido, que faz 100 chamadas por dia. Mas então, também sempre disse isto, se não gostas de bater portas, não faças, mas faz durante esse tempo que ias para bater portas, algo que tu gostes de fazer e que traga também leads e contactos. E então uso o WhatsApp, faço vídeos, pronto, parabéns, um contacto, algo que me lembro, uma notícia, qualquer coisa, tanto olho para a minha base de dados, vejo quem são as pessoas a quem vou dar algum toque, seja nas redes sociais não é pôr um like, tem que haver interação, tem que mandar uma mensagem, tem que ser algo que crie uma resposta, e então eu acho que vocês, acima de tudo, o importante é fazer durante 2 horas, perceber onde é que se sentem confortáveis e falar com pessoas. Há muitas formas de falar com pessoas hoje em dia, pronto. O importante é falar. Isto é muito importante, porque às vezes nós achamos que temos que fazer da forma de lead gen que, no fundo, nos dizem para fazer. E há muitas formas de fazer. No fundo, é buscar um bocadinho quais são os nossos talentos e as nossas paixões e encontrar o cruzamento disso e, se calhar, descobrirmos uma forma de lead gen que vai ser muito boa. Tá bem? João. E hoje em dia é tão fácil fazer isso porque vão ao ChatGPT ou outros qualquer e digam: eu sou esta pessoa, gosto de fazer isto, não gosto de fazer aquilo, preciso fazer isto, falar com este número de pessoas, ajuda-me. O que é que eu faço? Vídeos, isto, aquilo, por WhatsApp, é uma mensagem, sai-vos tudo, é só fazer o que está lá. Então, estamos a falar de mundo digital, de CRMs, né? Tens incorporado já muita tecnologia no teu negócio, mas há uma peça física que tu não abdicas. Eu queria que tu partilhasses um bocadinho o que é que tu usas, o que né? Que peça é esta? O scoreboard. Sim, isto, mais uma vez, as reviews que hoje em dia nós somos muito conhecidos, foi há 3 anos atrás, fui ao Mega Camp, Nick Walden falou daquilo e eu, ok, vou-te fazer. E isto foi outra coisa que eu vi o Brandon Bartich há uns anos atrás, tinha uma coisa chamada Shift Pulse, em que ele tinha uma coisa chamada scoreboard, que não é mais do que uma folha diária e semanal, onde ele aponta, ou seja, tem aqui um objetivo de conversas para o dia, quantas conversas é que eu quero ter naquele dia, com quantas pessoas, quais são as minhas principais fontes, ou que meios é que eu vou usar para fazer essas conversas, seja chamada telefónica, seja WhatsApp, redes sociais, whatever, seja ao vivo, como é óbvio, portanto, bater porta, etc. E basicamente temos aqui uma forma, e está plastificado para se poder usar um marcador e depois no final do dia apaga-se. Portanto, nós ao longo do dia vamos conseguindo acompanhar onde é que estamos, qual é o objetivo que nós temos e em que ponto é que estamos, e depois no final ponho quantas conversas é que fiz, quantos novos contactos na base de dados, quantas reuniões é que foram realizadas, quantos contratos é que assinei, quantas propostas, reservas, transações, e acrescentámos há algum tempo quantas Google Reviews é que nós tivemos. E depois passa tudo para o scoreboard semanal, e basicamente todas as semanas eu consigo ter conversas com os agentes sobre os resultados e onde é que podemos ajudar e o que é preciso ajustar. Então, vamos passar para o modelo económico e vamos falar aqui um bocadinho de um paradigma que mudou no negócio do João, quando ele começou a olhar
o negócio não na perspectiva do GCI, mas na perspectiva do público. Esta noite vamos ter uma festa, vão ser reconhecidos os prémios de quem faturou mais, e ótimo, espetacular, é motivo para toda a gente. Pronto, mas se fosse baseado no lucro, como é que seria o ranking? Acho que não ia ao jantar. Por acaso. Então, quando tu te apercebeste, né, quando começaste a olhar para os números nesta lógica, né, nós vimos o meio das redes é muito através dos rankings da faturação, e normalmente as pessoas falam sobre isso, é sobre a faturação, as transações, né? Eu queria partilhar contigo, né, quando tu olhaste bem, percebeste, né, o que é que tu sentiste e que decisões tomaste, mesmo aquelas que são mais difíceis de tomar. Eu estive muitos anos focado na parte do consultor imobiliário, não liguei muito à parte da gestão do negócio. Desde que assumi a equipa, tive que olhar para essa parte. Uma das importâncias de nós estarmos presentes, eu digo muitas vezes, o primeiro passo é estarmos presentes, e a minha presença em vários eventos, nomeadamente a minha primeira Family Reunion há 3 anos atrás, foi ter ouvido o Zé no palco quando foste partilhar a tua história, no Ponto da Manhã, Ponto Inspiracional. Depois, passou algum tempo e fui assistir a uns 6 PP na Select, que foste tu a dar, e o Zé na altura partilhou comigo que ia abrir a Leap.academy. Não, quer dizer, não foi comigo, foi com... Eu nestas coisas gosto de ser propositado e fui falar com o Zé e disse: Zé, eu preciso de ajuda. Precisamente porque estava a começar a olhar para a parte dos números, não é? E realmente, quando lemos o MRA e quando queremos aplicar os modelos e chegamos ao modelo orçamental, e eu me apercebo que nunca fiz um orçamento para o ano que não acompanho todos os meses o que é que foi o P&L, portanto o Profit e Loss, o que é que foi o rendimento, o que é que foi o income da equipa, onde é que se gastou o dinheiro, e tomar estas decisões, a pessoa sente-se perdida, não é? E depois também entrei na Leadership Academy e lembro perfeitamente de estar na Madeira, na primeira sessão, e de estar a ter uma conversa com o Nuno, com o Nuno Ascensão, em que eu não quero saber o teu objetivo de GCI, eu quero saber o lucro. E então também mudei um bocadinho, foi um shift, não é, na minha cabeça de, ok, realmente a faturação é vaidade, os GCIs, os prémios, é importante em termos de marketing, mas na verdade nós só conseguimos construir a vida que queremos viver se tivermos forma de financiá-la, e isso vem do lucro, não é? E então estar a construir um negócio, que até queremos que seja um negócio que ajude a vida de outras pessoas, então para todas as pessoas que estão neste ecossistema da nossa equipa é importante que o negócio seja lucrativo. Vamos agora entrar num ponto muito polémico, não é? Então, muitos líderes da equipa pensam em ter consultores para a equipa através de splits altos. Ok? E o que acontece? Às vezes damos por nós que o equilíbrio dos splits versus a proposta de valor que damos, às vezes não está de acordo, está bem? Sobre como deve ser o negócio e a rentabilidade do negócio. Então, tu mencionaste na conversa que tivemos que agentes com splits 50% ou mais não podem esperar que a equipa assuma todos os custos. No fundo, ok? Como é que tu, no fundo, comunicas isto à equipa? Como é que, quando tu percebeste que mudança é que fizeste e porque é que isto é importante para quem gera um negócio ter muita atenção a este custo variável? Então, uma das grandes dificuldades que eu tenho tido é separar o meu papel de amigo do papel de CEO, não é? E isto é difícil de fazer. E depois eu sou uma pessoa que não gosta, quer dizer, tenho evoluído, não é? Mas sou muito diplomático, não gosto de desiludir, entre aspas, mas também a certa altura penso, bom, eu não me quero desiludir a mim primeiro, ok? Depois os outros têm que ir pronto a seguir. É curioso porque hoje quem esteve na ação do Brad Caldwell às 9 horas da manhã, eu fiquei contente com algumas das decisões que tenho tomado. Fico descontente com muitas, mas aconteceu uma coisa muito curiosa, que foi, eu neste momento tenho
Por causa das relações que tenho com muitos dos meus agentes, tenho obviamente aqui um compromisso de manter o que é a minha palavra para com eles, de lhes prestar um bom serviço, questionando, é verdade, e tu sabes, algumas das coisas que a equipa paga. Eu tenho uma equipa onde temos 2 carros, temos uma moto, temos um escritório próprio, tenho, pronto, o marketing, está ali a Laura, que é a nossa história de marketing, tenho a Sara, a nossa diretora de operações, pagamos os advogados, pagamos reconhecimento de assinaturas, a documentação. E às vezes temos de tomar aqui decisões difíceis. Eu estou neste momento nessa fase, estou a pensar o que é que vale a pena ou não, vender 2 carros, ficar só com um, se calhar a moto não faz sentido, será que há coisas que os clientes até nem estão à espera que a gente pague, como o reconhecimento das assinaturas num contrato, e a verdade é que pode-se pensar, mas são só 60 euros. Só que não são só 60 euros, porque depois temos 200 negócios ao longo do ano. E isto, se calhar, permite contratar um assistente, ou permite que a empresa dê lucro mais dentro do modelo, pronto. Até porque muitas vezes o lucro também é investido no negócio, não é? Então, neste momento acontece uma coisa curiosa, que é, eu olhei para o meu negócio, eu já, quando comecei a trabalhar com o Zé, tomámos a decisão, que foi uma ótima decisão, de separar o meu negócio, criar uma empresa separada para o João Passos Consultor Imobiliário, da empresa equipa. A equipa tem que dar lucro por si, sem que o João Passos fature para pagar os custos da empresa. 2 coisas diferentes. Tanto que, por exemplo, a Megan, a minha assistente, é funcionária minha, não é da equipa. Okay? E depois estou a fazer uma coisa que não tinha feito antes, que é o meu negócio. Para eu ter tempo, preciso de ter pessoas que lidem com o meu negócio, ou seja, o meu círculo de influência pessoal, eu passo muitas referências à equipa, mas há a parte do negócio que é meu. E isso também é o que tem permitido que a equipa não tenha tanto lucro, porque é o que me permite também, ao fim e ao cabo, pagar as contas. Isto quer dizer o quê? Eu neste momento tenho um dos meus agentes com um split de 15%, foi exatamente o número que o Brett hoje de manhã falou. Porquê? Porque ele sabe que vai ganhar sobre a minha faturação toda, que pode ser um negócio de 400 mil euros, por exemplo. E então compensa, porque tem o serviço todo, tem a minha assistente, tem a minha ajuda, tem os meus contactos, e basicamente é um showing assistant que faz um bocadinho mais, porque também eu vou à pré-angariação com ele, portanto o cliente vê-me e conhece, o Miguel neste caso, e o Miguel depois segue com o negócio. E o César, que está ali, que está a fazer toda a parte dos meus compradores, também com um split mais baixo do que o inicial. Não tenho aqui um objetivo à partida de cumprir o modelo a 100% e ter 40% de lucro. É difícil, mas também acho que ter um lucro de 4%, como a gente viu aqui há uns tempos, não faz sentido, não é? Portanto, neste momento o meu objetivo é se calhar ter um lucro de 20% e depois, enfim, ir trabalhando aqui a questão do negócio e do que são as minhas leads e o meu negócio. Realmente, quando nós nos focamos, e essa é a minha ideia, em ser verdadeiro rainmaker, eu consigo, e neste momento as leads que a equipa paga, que a equipa passa para os agentes, já têm também para os outros agentes, já têm, tanto parte fica já na equipa, é o custo da lead, também, pronto, o Brett falou hoje. Estas coisas são mais fáceis, eu invejo quem está a começar, porque quando eu decidi trabalhar a minha base de dados já era uma confusão, e é uma luta, e invejo quem está a começar, é a pensar ter, ou quem já começou, mas está a pensar ter uma equipa, porque está no melhor sítio, é falar com pessoas, ver quem é que já fez, que erros é que cometeu, às vezes temos que dar 2 passos atrás, para dar mais um ponto à frente, mas o conhecimento está todo aqui, e as pessoas estão prontas a partilhar, e realmente é com os erros que se aprende. Então, equipa significa ter pessoas. É. Ter pessoas significa ter perspectivas diferentes, no fundo significam desafios. Agora queria que tu baralhasses um bocadinho, não é? Porque às vezes nós temos a tendência de olhar para os modelos e pensar que aquilo é perfeito, não é? E, portanto, tu segues os modelos KW, mas ao longo desta tua carreira, entra pessoas, tens pessoas, fala um bocadinho dessa experiência, né? das alegrias e das dores de construir uma equipa. Olha, curiosamente a parte dos agentes, porque acho que temos uma cultura muito forte, os agentes que possam ter saído da equipa foi porque eu achei que não estavam
alinhados com a cultura da equipa. A parte administrativa tem sido diferente. Eu acho que nós encontrarmos as pessoas certas, encontrarmos o talento é das coisas mais importantes. Partilhava com a Zé no outro dia, que tinha dito à Sara, a minha diretora de operações, está há 7 ou 8 anos comigo, que eu acho que não conseguia fazer isto sem ela. Há muitos dias que se não fosse a Sara, muitos também não digo, mas pronto, não quer ser dramático, mas há dias em que penso, ai Sara, se não fosses tu, a sério. Porque realmente, quer dizer, digo isto em relação à Sara, obviamente que há outras pessoas na minha equipa que têm um impacto muito grande, há pessoas na minha equipa que fazem coisas muito melhores do que eu faço, e há depois ferramentas que nós, quando aplicamos. Eu fiz o Career Visioning com o Mark Tyron há 2 anos, para aí. O Career Visioning é talvez a minha formação preferida da KW, só porque tem tudo a ver com pessoas e tem tudo a ver com entender as pessoas e com proporcionar-lhes um ambiente e um ecossistema onde elas possam crescer. Ao longo destes anos, as contratações da equipa têm passado por um processo de Career Visioning. Às vezes encontram-se as pessoas certas, mas por uma razão ou por outra a coisa não corre bem. Eu sou uma pessoa muito otimista, felizmente a química do meu cérebro funciona de uma certa maneira, ainda bem, eu vejo sempre o copo meio cheio. Com isto não quer dizer que sou, que não sinto o peso das coisas, às vezes sinto, como é óbvio, mas de qualquer das formas sou muito focado na solução e em seguir em frente e melhores dias onde vir. Desde que se aprenda com o que se fez e ver agora o que é que eu faço a seguir para que isto não volte a acontecer. E às vezes acerta-se, às vezes não se acerta, às vezes até se acerta na pessoa e depois surge qualquer coisa na vida dessa pessoa e essa pessoa sai. Mais uma vez, é importante ter pessoas à nossa volta que nos ajudem nestes momentos e felizmente eu tenho pessoas na equipa que conseguem colmatar estas questões. Agora, até com a questão da inteligência artificial, mais uma vez, fecha-se uma porta, abre-se uma janela. Ok, contratámos um assistente, passado 15 dias saiu, porque pareceu-lhe uma proposta que era o sonho. Ok, sim senhor, siga lá o sonho. E se a gente tentasse ver o que é que podemos fazer aqui para não ser necessário pôr outra pessoa? Quais são as funções que aquela pessoa... E agora que estamos... Às vezes são oportunidades que surgem. Estão a ver? De nós vermos por outro prisma, em vez de ir já a correr procurar outra pessoa, o que é que nós podemos aqui mexer com as pessoas que estão, que têm muito valor, e com a ajuda disto tudo, da inteligência artificial e do sistema que nós temos, para ver se conseguimos manter o nível do serviço, para mim é sempre essencial, sem ser necessário ir a correr procurar outra pessoa. E isto é um processo que demora meses às vezes, não é? Tem de encontrar as pessoas, fazer o Career Visioning, que demora tempo e tem que ser, como a Molly diz, contratar lento, despedir rápido, quando não dá, não dá. Mas sim, tem sido um desafio. Então tens pessoas-chave que são talentosas e que tu, no fundo, confias nelas e partilhas, delegas nelas muitas das coisas que tu dizes. Mas tem o verso, né? Elas também, no fundo, como são talentosas e que pensam, também te questionam. Exigem, claro, claro. O que é que este processo enriquece a ti enquanto líder, né? No fundo, para que tu cresceres enquanto líder e pessoa da equipe? Enriquece muito e às vezes é muito difícil e às vezes cometemos erros e temos que pedir desculpa. Eu não sou uma pessoa, por acaso não tenho problema nenhum em pedir desculpa quando acho que errei. Outras vezes também percebo perfeitamente. Eu não quero dourar a pílula, é um privilégio e eu tenho sentido um sortudo por estar nesta posição, mas também vem uma responsabilidade muito grande, não é? E a responsabilidade é aquilo que as pessoas esperam de nós e é nós tomarmos decisões porque estamos a ver o quadro todo e às vezes não podemos ir tão longe quanto gostávamos de ir ou às vezes quanto as pessoas acham que merecem. E isso pode ser o pior. Aí entra a disponibilidade, entra coisas que não se conseguem medir e eu acho que as pessoas sentem que eu quero o melhor para elas, mas às vezes há momentos difíceis e há coisas que não correm tão bem, mas mais uma vez é conversar, comunicação é essencial e é procurar uma solução.
porque também as pessoas estão comigo se não têm essa visão, não é? Eu não tenho filhos, e acho que não vou ter, e então muitas vezes penso, enfim, digo esta questão de não tenho filhos porque não tenho propriamente, não estou a pensar num sucessor, e quando penso em vender um negócio, eu estou muito confortável com a ideia de mais tarde, daqui a uns anos, 10, 15 anos, poder viver com um rendimento que venha do meu negócio, tendo estas pessoas que estão comigo a liderar o negócio. Okay? E para isso elas têm que também perceber, às vezes, o meu lado. Tenho tentado puxá-las para algumas decisões que não são sempre fáceis, que as pessoas, é muito fácil julgar os outros, até que nos pomos nos pés das pessoas. E eu sou uma pessoa extremamente empática. Sou empático com os meus agentes quando não se sentem valorizados ou quando acham que eu fui injusto, mas também às vezes depois tenho que dizer, olha, então põe-te nos meus pés. E agora? Esta lead que achas que devia ter ido para ti, a quem é que tu passavas agora esta? Porquê? É onde ali está? É mérito? É porque aquele agente é a melhor pessoa para trabalhar este tipo de cliente? E há decisões difíceis. Às vezes se calhar é impossível sermos sempre justos, ou pelo menos cada um tem o seu conceito de justeza. O mais importante no meio disto tudo, ir para a cama descansado e de cabeça, consciência tranquila. Ok, então, estamos a terminar. O João trouxe aqui, no fundo, um final que, no fundo, sintetiza aquilo que nós falamos. Queria só partilhar com vocês que, para ter esta ideia, não há negócios como não há vidas perfeitas. Uma vida e um negócio é uma construção permanente. E, ao construir um negócio, às vezes temos que partir uma parede, temos que mudar o local da cozinha, mas também é importante celebrar. A Family Reunion serve para celebrar, né, a construção que nós fizemos durante este ano, com os defeitos, mas com aquilo que construímos e que, no fundo, vai servir de base para o próximo piso. João, estão aqui pessoas que vieram, no fundo, escutar, conhecer um bocadinho mais do teu negócio na perspectiva de quem está a começar, né? Mas há pessoas também que querem ir para o teu nível e já estão mais próximo. O que é que tu, dentro dos modelos, recomendas a cada um, né? Para os mais novos e para aqueles que têm mais experiência e que já estão no outro patamar, de fazerem com base na tua experiência e com base naquilo que tu partilhaste? Isto, eu podia estar aqui o dia inteiro a falar sobre a equipa, o meu processo, a minha história, o que é que correu bem, o que é que correu mal. Eu acho que nós, às vezes, nestas breakout sessions, né, temos pouco tempo, a ideia é plantar alguma coisa que vos leve a tomar uma ação, ok? Eu fiz aqui um bocadinho uma pseudo-tabela com, dentro de tudo isto que a gente falou, o que é que pode ser uma ação, algo que se pode fazer para quem está numa fase mais ponto inicial ou numa fase mais ponto avançada. Na questão, nós temos falado sobre o cockpit e a gestão do negócio. Eu diria que para alguém mais principiante tem que haver uma regra que cada contacto que entra tem que ter uma ação a seguir. Não vale a pena estar a carregar a base de dados com nomes, tem que fazer alguma coisa com eles. E para quem está um bocadinho mais avançado, investir num CRM e tornar esse CRM o manual de procedimentos. O nosso funil de pré-angariação está dividido por lead-in, primeiro contacto, QV, estudo de mercado, fecho, CMI e publicação. E em cada um destes funis, em cada uma destas etapas do funil de pré-angariação, há uma série de tarefas que é preciso fazer e quem é que as faz. E isto é um manual de procedimentos. Qualquer agente da minha equipa chega, vê o que é que tem que fazer e quem é que faz. Portanto, é uma coisa que eu acho que poderia ser feita. Depois, lead gen, para quem está a começar, 2 horas por dia, da forma que vos for mais confortável, a falar com pessoas. WhatsApp, mensagem, vídeo no WhatsApp, onde estiverem tranquilos, fechem-se numa sala e façam. E depois é giro, as pessoas começam a responder, pessoas que já não falam há muito tempo, é muito engraçado. Para quem já tem mais experiência e até uma equipa, scoreboard, que até pode ser algo no escritório. Eu tenho um quadro grande na minha sala, por acaso agora não está porque temos isto, mas já tive lá tudo, os agentes todos e os objetivos e o que é que cada um faz.
O facto de estar ali todas as pessoas e de nós próprios vermos, nós sermos confrontados com aquilo, ajuda-nos a manter a consistência e a não fugir à dor. Modelo económico, para quem está numa fase mais inicial, calcular efetivamente a margem de cada venda, onde é que vocês estão a gastar dinheiro. Começar com, peçam ao Vítor, da Sol, ele já partilhou isto no Megacamp, tem um modelo, aliás, isto é muito fácil de arranjar, e mais uma vez, usem a inteligência artificial, é incrível aquilo que nos pode dar. Normalmente a melhor forma de utilizar a inteligência artificial é, qual é o problema que tem? Perguntem-lhe como é que pode ajudar a resolver o problema. Ela vai-vos dizer se é uma app, se é isto, se é aquilo. Para quem já tem mais experiência nisto, ajustar splits à proposta de valor. Isto é onde está a dor. Modelo orçamental, começar por separar muito bem o que é que são as contas do negócio e o que é que são as contas pessoais. A Luísa Sequeira, da Finmed, falava nisso ontem. Misturar tudo é não ter clareza. É importante ter clareza. O negócio tem que nos pagar as contas. Ok? Temos que ter um ordenado, temos que saber onde é que a gente gasta dinheiro e ver como é que o meu negócio vai ser suficiente para pagar as contas. Para quem está numa fase mais avançada e tem eventualmente uma diretora de operações, um assistente, alguém, accountability, o OP do Market Center, alguém. Sentar todos os meses, olhar para P&L e perceber onde é que estão os bottlenecks, os problemas, onde é que se pode cortar ou não, tudo mais, mas termos consciência das contas. Finalmente, organização. Quem ainda não contratou um assistente, eu aconselho a traçar um plano para que isso aconteça. Eu acho que é das coisas que mais muda a vida de um agente, porque pode dar-vos o tempo para vocês focarem naquilo que é essencial vocês fazerem. Para quem tem já mais experiência, fazer o Career Visioning e usar o Career Visioning na contratação de todas as pessoas. Eu fiz uma coisa com a ajuda do Zé, fizemos, para quem já fez o Career Visioning, uma coisa chamada entrevista motivacional a toda a gente da equipa, e é brutal, porque percebemos o que é que move aquelas pessoas, o que é importante para elas, e onde é que elas se veem daqui a 5 anos. E há pessoas que se veem a fazer o mesmo, mas há pessoas que se veem em outras funções, com outras responsabilidades, sejam funcionários, sejam agentes, e é importante percebermos como é que nós podemos ser um veículo para ajudar a que isso aconteça. Obrigado, João. Então, agora é o momento, se tiverem perguntas, estejam à vontade. Força, Francisco. Vai. João, muito obrigado pela partilha. Deparamos sempre com um problema que é, na parte dos administrativos, o salário é fixo ou tem uma componente variável? E se tem uma componente variável, como é que é esse variável? Assim querias dar uma ajuda. Então, eu vou-te dizer, a minha diretora de operações, e sempre foi assim, tem 2 componentes. Tem uma componente fixa e tem uma componente variável, que é dependente da faturação da equipa, com um cap. Ou seja, no caso dela, tem 1 milhão de euros de faturação da equipa. A partir daí, eu teoricamente preciso de mais pessoas. Então já não faz sentido eu continuar a pagar sobre isso. É. Portanto, até 1 milhão de euros de faturação, isto pode ser o valor que vocês, obviamente, na altura foi o que foi. Há decisões que nós... Cá está, há decisões que nós tomamos há anos atrás e que hoje são o que são, e eu tenho que manter a palavra que tive com a Sara, até porque, enfim, se alguém merece é ela, não é? Como é óbvio, e teve outros aumentos e outras coisas, mas sempre estes 2 lados. O lado do que é o fixo, que permite à pessoa saber que tem aquele ordenado, e depois um lado que tem a ver com o desempenho da equipa, com, obviamente, responder a um ano em que a equipa fatura menos, por alguma razão, enfim, algo que possa acontecer. Mas estás confortável com essa situação, apesar de ter sido algo... Com a Sara, eu estou ansioso para que a equipa gere mais lucro para eu poder pagar melhor à Sara. Boa, obrigado. Não que lhe pague mal, atenção, acho eu. Podes ter ali, Sara. Onde é que está a Sara? Olá, Sara! Vai ser aumentada, não. Mais questões? Força! Até porque é curioso, a Sara tem participação nas decisões e ela é a maior guardiã da parte financeira. Portanto, se eu a quisesse aumentar, não sei se ela deixava.
Sara é um bom travão. A última coisa que ela disse foi: tens de vender o teu carro. E eu, só comprei há 6 meses, não dá. Quer dizer, enfim, decisões que tens de vender o teu carro. Bem, eu não me importo para não vender o carro, mas neste momento não. Tudo está em aberto, é bom termos estas relações em que não há tabus. O negócio, a Sara acho que vê um negócio que é um negócio meu, como sendo um negócio dela também. E quando temos este nível nas pessoas, só temos é que estar lá pronto para elas e contar com elas. E eu confio cegamente nela porque já são muitos anos. Mais questões? Vocês, senhores aí atrás, têm uma pergunta? Não tem. Força. Muito obrigado. Nada. Eu tenho uma equipa, trabalho numa equipa, tenho alguns anos. Uma trabalhando na Remax, também. Por ser mais ou menos semelhante, já falava na altura da latina. Eu tenho uma dúvida que é: há dois tipos, nos consultores, há dois tipos de leads que eles recebem. As que eles próprios criam e o que a equipa lhes dá. Como é que fazes essas divisões e como é que decides que é para aquele ou para aquele? Então, mais uma vez, isto é uma decisão que é tomada por quem constrói uma equipa, e se eu estivesse hoje a construir uma equipa do zero, se calhar tomava uma decisão. Obviamente que tenho agentes que estão comigo há 4, 5, 6 anos e tomei outras decisões, ok? Aquilo que eu tento é, obviamente, proporcionar uma boa vida às pessoas. Se eu pago um split mais baixo a um agente, eu tenho que ser responsável por esse agente ter leads, ter serviço, ter valor e poder chegar ao final do mês, porque voltamos à mesma. O que é que me interessa ganhar 80% sobre uma ou duas leads e não tenho mais negócio nenhum? Ou então ganhar 30% sobre 200 mil euros de negócio. Eu acho que no fundo as pessoas muitas vezes põem o foco no número e não põem o foco no dinheiro que levam para casa e na consistência do negócio e em facilitar a vida, porque eu não gosto de fazer isto, não gosto de fazer para lead gen. Ok, então não fazes lead gen, eu pago-te outro split, não é? Por isso é que eu digo, aos agentes que estão há mais tempo comigo e a quem eu pago um split muito maior, eu também tenho que ser mais exigente. Não só em termos do objetivo, como até do contributo para a equipa, não é? Porque, na verdade, eu tive muitos anos na Remax a ganhar 50% e eu tinha que pagar tudo, não é? A loja não pagava nada, não é? Pronto, estamos sempre à mesma. Depois, se não há, isto é como com os nossos clientes. Vocês cobram 6%. Mas vocês têm que ter uma proposta de valor para 6%, não é? Se eu pago um split mais baixo, tenho que ter uma proposta de valor para esse split. Também há agentes que, se vierem ter comigo e me disserem que querem receber 60% ou 70%, se calhar se fosse o Lucas, eu dizia-lhe que sim, não é? Pois tudo tem a ver um bocadinho com... Ou seja, temos que ter esta capacidade para perceber, numa situação win-win, o que é que faz sentido ou não. Mas tem que se definir muito bem as expectativas, o papel de cada um e o que é necessário fazer para que isso faça sentido, não é? Em relação à distribuição das leads, enfim, nós temos um negócio muito diferente, não é? Depois depende um bocadinho se é um cliente que fala inglês, que não fala inglês, se aquele agente fala ou não fala essa língua, se trabalha mais fora de Lisboa, mais dentro de Lisboa. Estamos neste momento, finalmente, a começar a receber leads por causa das reviews todas, e já estamos a receber todas as semanas. E estou nesta fase de perceber como é que vou implementar aqui uma situação em que possa ser justo em termos dos contributos. Atenção que não é só o número de reviews que a pessoa dá, não é? Porque ainda vimos ontem que é preciso trabalhar vários aspectos para que isto funcione. O website, o Google Business Profile, e eu dedico tempo a tudo isto. A única coisa que eu peço à equipa é tragam umas reviews, eu vou tratar tudo o resto para que isto funcione para toda a gente. Mas sim, temos que pensar como é que eu vou ser justo nisto, não é? Mais questões? Força. Olá. Olá. Uma pergunta. Tu na tua equipa, sentes pressão no sentido de reter as pessoas. O que é que tu achas que na tua equipa retém as pessoas? Olha, mais uma vez, tenho a sorte dos agentes
que estão comigo há mais tempo, já estão há muito tempo. Eu também já partilhei isto. O Tiago e o Tomás saíram da minha equipa na Remax em meados de 2022. Eu, em 2023, vim para a KW. Eles estavam na Abaco e, passado uns meses, já foi em 2024, mas quando eu já tinha... Eu refiz a minha equipa, eu, o Tiago Garcia, a Sara e o Rodrigo, que já não está, que era um assistente, e eles vieram falar comigo e disseram: João, nós queremos voltar para a tua equipa. Eu nunca tinha falado sobre isto com eles. E tem-se mantido, como as pessoas que estão na minha equipa, aquilo que eu dizia, que realmente os agentes não têm saído, é verdade. O que é que eu acho que faz os agentes ficarem comigo? Perceberem que eu sou uma pessoa que tenta ser o mais justa possível, percebem que eu quero que a equipa tenha sucesso, não é só por mim, aquilo que eu peço, aquilo que eu exijo, é aquilo que eu faço. Portanto, eu lidero muito pelo exemplo. Acho que também percebem que há vontade de fazer algo especial, no sentido de não é só ser o número 1 ou ser o melhor. Acima de tudo, o nosso foco é sempre o nosso serviço tem que ser incrível. Temos que ajudar pessoas e proporcionar uma experiência incrível. E veem a minha dedicação, ir aos Estados Unidos. Ir aos Estados Unidos é uma coisa chata, a viagem, o jet lag. Vou lá com um objetivo muito claro, é trazer para a minha equipa aquele mundo, não é? E motivar as pessoas, até porque todos eles são mais novos, muito não sei, mas 10, 15 anos, 20 anos mais novos que eu, não é? E vão ter uma carreira que vai demorar mais tempo que a minha. Mais tempo em termos de depois para continuar, quando eu espero eles já estiverem em Santarém, na piscina. Portanto, tem muito a ver com esta parte da mentoria, do exemplo, da motivação. Isto é uma atividade difícil, há muitos dias complicados e às vezes dizem: epá, tu consegues dar sempre a volta e vens sempre com um sorriso e pronto, eu acho que isso tem que motivar as pessoas, não é? Porque senão então, quer dizer, se nós chegamos e temos ali um carrancudo... Também porque eu percebo que as pessoas têm liberdade e têm livre arbítrio. Há liberdade, eu não obrigo ninguém a ficar, não é? Portanto, de alguma forma também tenho que dar alguma coisa em troca. Mas acho que passa muito por isto, pela cultura da equipa e pelo facto de eu estar muito presente sempre e dar o exemplo, percebes? Senão a coisa não funciona. João, obrigado. Só duas coisas. Já vamos só para pessoas para começar a sair. Tenho que preencher isto, porque vão dar um carro à pessoa que teve mais votos e... É que se vocês preencherem, o João tem uma prenda para vos dar. Isso, a prenda é... Eu tenho aqui os scoreboards diários, só tenho aqui 2 ou 3, mas quem for ao meu Instagram, @jpassos, e um exemplo do que é aplicar as coisas que a gente faz, quem for lá vai ver um vídeo onde eu estou a oferecer isto, tem que comentar a palavra lead e vão receber o scoreboard, está bem? E foi uma coisa que eu aprendi ontem com a Lauren e hoje estou a fazer. Além disso, não se esqueçam de fazer isto, está bem? Por favor, quem me quiser fazer perguntas a seguir faz. Só para terminar, o Zé Bernardo faz anos hoje, é uma pessoa muito importante na minha vida e então temos ali um bolinho, vamos tentar os parabéns. Parabéns a você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos. Isqueiro, ninguém tem isqueiro. Festa, cantam as nossas almas, para o menino Zé, uma salva de palmas.